dia para você que está aqui no Rincão do Meu Senhor. Alegria estar com você também de casa, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mais um encontro para mulheres, né? Uma graça de Deus. Quero parabenizar o Eventos aqui, a equipe de eventos da Canção Nova, que com muita dedicação e amor preparam os eventos aqui para você que é peregrino que vem, mas também é um conteúdo maravilhoso para quem está em casa acompanhando, né? Talvez não possa estar aqui conosco, mas acompanha pela Canção Nova, vivencia toda essa graça e ganha forças para enfrentar as batalhas da vida. E para homem, para mulher, as dificuldades são sempre grandes, não é, gente? Mas com a graça de Deus, nós vamos superando cada coisa. Olha, hoje, esse momentinho vai ser muito especial. Quero agradecer a colaboração de todos aqui, que já mandaram as suas perguntas. Para você que está em casa, eu estou aqui nesse momento maravilhoso, onde nós vamos partilhar muita coisa com essas três mulheres espetaculares. Eu vou apresentar elas aqui, olha só. A Maria Renata, vou começar por ela, minha irmã de comunidade. Quando eu cheguei aqui, Maria Renata foi aquela que me deu coragem para dirigir. Eu tinha medo de dirigir, ela me falou assim, ó, senta aí, vamos lá que você vai enfrentar a estrada. Uma das coisas que eu aprendi com ela, quando eu morava aqui na Canção Nova solteira. Mas eu quero parabenizar a Maria Renata, que é apresentadora, missionária da Canção Nova, mãe, filha, esposa. Bem-vinda, Maria Renata. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, né, de crescer nesse encontro para mulheres, crescer como mulher, como esposa, como mãe, como amiga, porque aqui todo mundo está aprendendo. Verdade. E também eu quero parabenizar e receber com muito carinho a doutora Gisela Palumbo Savioli. Ela é nutricionista clínica, produtora, apresentadora do programa Mais Saúde pela Rádio América, viu, em São Paulo, AM 1410, através da rede Canção Nova de rádio, e também a alegria de ter o Mais Saúde agora pela TV Canção Nova. Depois, o ano passado a gente prometeu e graças a Deus esse ano já aconteceu, já é uma realidade. Bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer enorme estar novamente, mais este ano aqui, né, podendo contribuir com, falando de saúde, né, lembrando que o Mais Saúde agora passa a ser diário pela Rádio Canção Nova, né, em rede, todos os dias, a partir do meio-dia até meio-dia e meia. Nossa, que horário maravilhoso, hein? Pois é, agora bastante informação. Você acompanha. Eu quero também receber com muito carinho a Priscila Aquino, que é a nossa doutora aqui, é médica, endocrinologista. É filha do professor Felipe Aquino, não tem como não falar, né? Bem-vinda, doutora. Obrigada, Paula, pelo carinho, pela apresentação. Obrigada pelo pessoal da equipe de produção de eventos de ter me convidado mais uma vez. E estamos aqui a serviço de Deus. No que a gente puder ajudar, vai ser um prazer. E eu quero convidar você que está em casa para participar conosco, se você tem alguma dúvida. Olha só, você pode participar pelo telefone 12-3186-2600, ou você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, que já enviou as suas perguntas, mas se tiver durante o programa aqui, durante a nossa conversa, alguma dúvida, você pode também encaminhar aqui pela produção, o pessoal vai pegar para a gente. E nós vamos estar conversando sobre dúvidas, sobre mulher no dia de hoje. Olha só, que coisa boa, né? Como é que é ser mãe, esposa, o desafio de conciliar todas as coisas e ser uma mulher de Deus nos dias de hoje. Eu queria dizer para vocês, partilhando agora o meu testemunho pessoal, de que ser mulher nos dias de hoje, sem Deus é impossível, viu? Se você não caminhar com Deus, de mãos dadas com Ele, conversando com Ele, rindo com Ele, chorando com Ele, e enfrentando a luta do dia a dia, eu fico pensando como as mulheres que não têm Deus conseguem enfrentar tudo isso. E a gente tem visto, as doutoras no consultório pode perceber, também ouvindo, nós aqui como missionárias, acompanhando, recebendo muitos e-mails, como são as lutas, né, que nós enfrentamos sem Deus. Eu cheguei na Canção Nova, me encantei com a Canção Nova há uns 20 anos atrás. Já deu 20 anos, Maria Renata, olha só. E quando eu cheguei, eu era filha da minha mãe, né? Lá de Guaratinguetá, aqui pertinho de nós. E entrei como solteira na comunidade e fui aprendendo os desafios de ser filha, de ser irmã. Quando eu cheguei, a comunidade tinha umas 100 pessoas. E eu fui aprendendo a ser irmã de 100 pessoas, não é?
Depois, essa comunidade foi crescendo. Hoje nós temos mais de 1000 irmãos e irmãs, né? Eu fui aprendendo a ser irmão de mais de 1000 irmãos. E os meus irmãos aprendendo com as minhas limitações também. Me casei. Ontem eu tive a graça de completar 11 anos de casada. Olha que alegria. Foi um dia muito especial para mim. Fui até Nossa Senhora Aparecida com a minha família, aos pés de Nossa Senhora, entregar a minha família, o meu matrimônio. Quero mandar um beijo para o Felipe, que está lá em casa, meu amor, que também foi aprendendo comigo, porque eu nunca tinha sido esposa, e eu fui aprendendo a ser esposa. E 11 anos hoje. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a cada dia nós temos uma fase da nossa vida. Nós aprendemos a lidar com os nossos limites, e também as pessoas que nos amam aprendem a lidar com os nossos limites. Então, o segredo que eu falo com Deus é mansidão, que eu peço a Nossa Senhora. Mansidão, paciência comigo mesmo, paciência com os limites do meu esposo, das minhas filhas, né? Que antes eu não tinha sido mãe, fui aprendendo a ser mãe. E eu contando a minha história, você pode também ter, claro que você tem a sua. Como é que você tem enfrentado as dificuldades da sua vida? Eu tenho aqui algumas perguntas que já chegaram. Eu vou estar perguntando. Mas olha, sabia que a saúde influencia nas respostas que a gente dá? Porque às vezes, se nós estivermos descompensados na nossa saúde, nós podemos dar uma resposta um pouco mais difícil. As pessoas vão ter que ter paciência. Quando os hormônios estão em alta, né? Lá na gravidez, lá na amamentação. Marido para aguentar a esposa nessa época, né? E tantas outras fases. E, por isso, eu vou aqui ler algumas perguntas que chegaram. Se você tiver alguma, você pode colocar aqui também para a gente, tá bom? As doutoras, a Renata, sinta-se à vontade. Antes de começar as perguntas, eu quero dar uma mensagem aqui do Santo Padre, o Papa João Paulo II, né? As mulheres, ele escreveu assim em junho de 95. E é um agradecimento que, na verdade, é uma oração. Olha só, escuta só. Obrigado a ti, mulher mãe, que te fazes ventre do ser humano na alegria e no sofrimento de uma experiência única. Obrigado a ti, mulher esposa, que unes irrevogavelmente o seu destino ao de um homem, numa relação de recíproco dom, ao serviço da comunhão e da vida. Obrigado a ti, mulher filha e mulher irmã, que levas ao núcleo familiar as riquezas da tua sensibilidade, da tua intuição, da tua generosidade e da tua constância. Obrigado a ti, mulher trabalhadora, empenhada em todos os âmbitos da vida social e econômica, cultural, artística, política, pela contribuição indispensável que dás à elaboração de uma cultura capaz de conjugar razão e sentimento. E ele termina assim: obrigado a ti, mulher consagrada, que é exemplo da maior de todas as mulheres, a mãe de Cristo, Verbo encarnado, te abres com docilidade e fidelidade ao amor de Deus. E obrigado a ti, mulher, pelo simples fato de seres mulher. Vamos aplaudir as mulheres aí? Hoje, os homens nos dê licença, você imagina assunto de mulher, mas eu queria dizer para os homens que vai ser interessante a conversa, vocês vão conhecer as mulheres por dentro, né? Então vocês podem ficar à vontade também para perguntar, para querer descobrir. Mas eu tenho razão, doutora, de falar isso? As fases da mulher, cada hora é uma coisa que a gente enfrenta, né? Nossa, é incrível, né? Ainda falando com a Priscila, os hormônios, né? É cada fase. E se você considerar, Paula, que além disso, o que você come interfere no seu temperamento, no seu comportamento, estava até agora, antes do programa, conversando com os missionários, explicando, olha, quando você tiver, nós que somos de vida de oração, quando você começa a sentir distração na oração, observe o que você comeu nos últimos 3 dias, porque tem a ver. Isso a gente vai estar conversando daqui a pouco um pouquinho mais. Isso, olha, tem várias perguntas que já chegaram, vou dar espaço, e vocês podem perguntar assim, mas a Canção Nova, fazendo um encontro para mulheres, de espiritualidade, vocês viram que a gente contempla todas as realidades? Porque nós somos completas, né? Não é só espiritual. O espiritual, ele pode ser influenciado, e ele é,
por toda a nossa vivência. Maria Renata, posso começar com você? Pode. Olha só, sou católica. Não rezo tanto quanto deveria, pois acho que rezo pouco ainda. Mas quando meu marido me interrompe, quando estou rezando, peço que respeite o meu momento de oração. Mas ele às vezes insiste. É pecado dormirmos em camas separadas? Olha a pergunta que fez. A pessoa não quis se identificar, mas ela está aqui. Olha, são várias perguntas dentro de uma, várias né? perguntas. Começa por eu rezo, né? E o meu marido me interrompe. Ela disse que não reza o quanto gostaria. Né? Que bom que você não reza o quanto você gostaria. Porque eu acho que quando a gente já está satisfeita, a gente para de rezar. Ou a gente diminui. Entendeu? Eu tenho no meu coração uma oração constante, que sempre diz a Deus assim: Senhor, que eu nunca fique totalmente saciada da sua presença. Porque quando a gente se sacia da presença de Deus, a gente não busca mais. Porque a gente é gente. A gente só busca porque a gente tem sede. Então, essa é uma resposta. E a outra é se é pecado, né? Dormirmos em camas separadas, porque até ela quer rezar, ter mais espaço, e o marido privacidade. interrompe. Isso. Então, eu penso assim, que quando a gente casa, a gente faz uma opção de estar junto. Não somente de ser junto, porque a gente se torna uma só carne, uma só alma, né? Mas também nós fazemos a opção de estarmos juntos, é claro, sem perder a nossa individualidade, que continua. Se o seu marido não reza com você, por N questões, talvez ele não queira, enfim, ou ele não reza porque com você, da maneira que você gostaria que ele rezasse, eu acredito que o estar junto com ele é uma ótima opção, uma ótima maneira, oportunidade que você tem de fazer deste momento junto à sua oração. Porque existem as práticas de piedade, né? Às vezes a gente pensa que a vida de oração é só rezar Ave Maria, o terço, o rosário, fazer o jejum, fazer novenas, ir à missa. Isso são as práticas da vida de oração. Mas a vida de oração vai além das práticas, vai da vivência. Então, por exemplo, se você está lá de joelhos no seu quarto e o seu marido te interrompe por algum motivo, pede para você fazer um prato de comida, não sei o motivo, e isso vira briga, eu acredito que Deus não se agrada com isso. De jeito nenhum, né? Se você, tá bom, vou lá atendê-lo. Isso é uma linda oração, é uma renúncia daquilo que você gostaria de fazer para você, você faz da prática a sua oração. E o dormir separado, isso é pecado? Ela perguntou isso, em camas separadas. Então, existe também no casamento momentos, situações que às vezes, por algum motivo, o marido dorme no colo. Por exemplo, quando o neném nasce. Existe, acontece. Eu acredito que toda mulher que teve neném vive isso. Em alguns momentos, em alguns dias, dorme ali o marido no colchão, o neném ali do lado. Mas a gente sabe que a gente casou para dormir junto. Ninguém casou aqui para dormir separado, né? Pecado é se vocês estão dormindo separados sem motivo justo, né? Então tá lá o neném todo dia, né? Todo dia. Então sem data precisa de mudar, né? Sabe quem que me falou isso uma vez que eu escutei? Foi o professor Felipe Aquino numa palestra, né? Existem momentos que vocês se conversam. Meu amor, hoje eu vou dormir no colchão porque você dorme no colchão porque o neném está com febre, eu preciso que ele esteja aqui do meu lado para eu conseguir. Mas precisa conversar. Agora, dormir separado, porque só quer dormir separado, porque não está querendo do lado, daí já tem alguma coisa errada aí, né? né? Tá tudo errado, né? Então precisa conversar e recomeçar. Dorme junto, gente. Dormir junto, né? É bom, né? Bom demais. Vocês dão risada, mas é bom demais. Faz as pazes, né? Muito Claro. ruim dormir brigado. É. Faz as pazes e dorme junto. Exato. Às vezes é descomplicar um pouquinho a vida, né? Ser agradável ao outro, né? E é um exercício, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem, né? Né, mulherada? Olha só. Agora o remédio. Vamos falar de saúde um pouquinho também?
Doutora Priscila, remédio de emagrecimento. Será que esse remédio faz com que sejamos mais sensíveis? E às vezes até mesmo agredir o esposo ou as pessoas que nós convivemos com palavras mais fortes? A pessoa que pergunta também não se identificou. E ela não fala qual a medicação, não, né? Não, só falou que é um remédio de emagrecimento. De emagrecer. Existem vários tipos de medicações que podem ser usados como coadjuvantes no tratamento para emagrecer. Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que não tem remédio que emagrece. Né? Se tivesse, metade do meu problema estava resolvido no consultório. Você simplesmente dá uma pílula mágica, milagrosa, e a pessoa não precisa ter nenhuma mudança de hábito de vida, de comportamento enquanto sedentarismo, e o remédio funciona. Isso não existe. Existem, sim, várias medicações que podem atuar como coadjuvantes, ou seja, ajudar nesse processo de emagrecimento. Nesse caso, a gente tem, por categorias, algumas medicações. As mais antigas e mais usadas, que foram suspensas no Brasil pela Anvisa em setembro do ano passado, os inibidores de apetite, esses eram os que mais interferiam, sim, no humor, no comportamento, podiam gerar agressividade, até mesmo casos graves de depressão, que é a maioria dos remédios derivados de anfetamina, que era o Femproporex, a anfepramona, tinha uma outra substância também, que faziam com uma inibição do apetite no sistema nervoso central. E aí, sim, tem casos até de comportamento de surto mesmo, psiquiátrico, de agressão física, por conta desses remédios, principalmente o mau uso desses remédios, muitas vezes usados em pessoas que têm contraindicações, em doses que não poderiam estar sendo usadas. Agora, existem outras classes de medicação que muitas vezes eu mesma uso no consultório, porque, assim, quando você pega uma pessoa para emagrecer, a gente não separa a pessoa da balança, né? A gente é uma coisa só. E, muitas vezes, o peso, a obesidade é a pontinha do iceberg, a base está toda comprometida. Então, muitas vezes, você precisa de uma orientação nutricional, que a doutora Gisela fala melhor do que eu sobre isso. Você precisa equilibrar todo o metabolismo da pessoa, não só enquanto açúcar, gordura, hormônios, mas, às vezes, você precisa de um suporte emocional, tanto do ponto de vista espiritual, que quem me conhece sabe que eu sempre tento batalhar em respeito disso, mas, às vezes, você precisa de algumas medicações, respondendo especificamente para essa pessoa, que pode até melhorar. Então, a gente tem algumas medicações para ansiedade, algumas medicações para compulsão alimentar, alguns antidepressivos, que aí podem até auxiliar. Eu acredito que essa amiga esteja perguntando da sibutramina, que é a que mais é falada e a mais comentada. Então, eu não estou fazendo propaganda de medicação nenhuma, mas é uma medicação que precisa ter muito cuidado, principalmente na pessoa que já tem a tendência de ter depressão, pode afetar o comportamento, sim. Essa pessoa geralmente fica mais agitada e pode ficar mais agressiva. Agora, remédio no ser humano, não existe 1 mais 1 igual a 2. O remédio que é bom para você, Paula, pode ser horrível para mim, pode não fazer efeito para Maria Renata. Então, o alerta que eu faço é cuidado com a automedicação. E se o colega te prescreveu e você está sentindo algum desses sintomas que essa moça nos referiu, volta no teu médico e avisa. Estou estranha, estou meio nervosa, não estou conseguindo dormir, estou irritada. E aí não vale a pena. Né? Como diz o povo antigo, você vai cobrir a cabeça e descobrir o pé. Não adianta eu tomar um remédio para diminuir a fome, você vai criar confusão dentro de casa. Então não funciona, a gente tem que fechar o contexto. Equilibrar, né? Equilibrar. Desafio. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. A pessoa se identificou. É para a doutora Gisela, Elizabeth Maria de Itajubá, Minas Gerais. E tem a ver com a palestra de ontem. É saudável, no lugar do jantar, comermos pão integral com ricota e leite de soja? Se não, por quê? É bem prática a pergunta. Elizabeth de Itajubá. Tem gente rindo aí na plateia, né? Mas, Ana, eu queria, antes de responder essa pergunta, complementar com o que você tinha falado, o detalhe de dormir juntos ou em camas separadas. Ótimo. No meu livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu conto algumas histórias de consultório. E aqui tem a história do seu Zé Maria, que começou a roncar. E a mulher entrou na menopausa.
E aí Nossa, foi, todo dia dormir. aí ele chegou e a esposa, porque assim, na primeira consulta geralmente vem o paciente sozinho. No retorno, quando eu peço uma semana depois, eu sempre peço para a esposa vir junto. E se puder, no caso, se for a esposa, vir o marido, porque a gente diz que quando converte, quer converter a família toda, né? Então é uma oportunidade de estar contando. E nesse caso veio a esposa. Aí, falando do ronco, ela falou assim, eu não aguento mais. Eu troquei de quarto, mandei o Zé... Aliás, né? Ele trocou de quarto, mandei o Zé Maria dormir no quarto do nosso filho que tinha casado. Aí o que eu comento é o seguinte. É muito importante o toque entre as pessoas. Porque quando a gente está sendo formado, Deus é tão maravilhoso quando Ele nos forma, né? A pele e o cérebro saem de um mesmo ramo, vamos dizer assim, no folículo embrionário. Então, quando você toca numa pessoa, é como se você estivesse fazendo um carinho no cérebro dela. Você produz substâncias interessantes, a oxitocina, por exemplo. E a oxitocina aproxima as pessoas. Então, sabe aquela coisa de pôr o pezinho debaixo da cama? Não precisa ter grandes contatos, é o que eu digo, né? Mas só aquele toquezinho do pezinho debaixo da cama já tem o seu valor. Então, é uma oportunidade à noite, né? Que tá rindo ali, Todo querida? mundo ri, né? Porque fica lembrando que tem uns que dormem agarrado, não sei como consegue, né? Não sei, né? Tem gente que dorme mais separado, mas Exato. tô achando legal essa do toque. Não é? Inclusive, mesmo com as pessoas, quando a gente está com um paciente que a gente chega, né, Priscila, e toca, já muda. Parece que você se importa mais com a pessoa. Então, lá no consultório, eu mando todo mundo voltar a dormir junto, preferencialmente. E mesmo casais que, de repente, não estão tendo mais uma vida sexual ativa, eu digo, gente, o toque, o abraço, mão dadas, isso é importante. Então, eu queria só dar essa complementada e avisar que está aqui no livro a história, porque eu conto o quanto eu acho isso importante. Bom, falando aí do lanchinho noturno. Lanchinho noturno, não é jantar. É o que a Priscila estava comentando. As pessoas querem milagres, né? E isso, gente, só com Deus, e Deus não é incoerente. Então, gente, cada momento de refeição é um momento que nós temos de colocar nutrientes no nosso organismo. Eu brinco e digo que toda vez que você come, é uma oportunidade de você pôr num armário que toda célula tem, um guarda-chuva, um filtro solar, uma galocha, para que o dia que precise, você tenha ali onde recorrer com nutrientes. Acontece que lanche, gente, vem assim, com uma série de substâncias nada interessantes e calorias, sim, mas de nutrientes geralmente zero, vazio. Então, vamos voltar a comer comida. Eu digo, sempre falo, vamos voltar ao tempo da vovó, comer como se comia naquela época. Naquela época, vocês trocavam refeição por lanche? Jamais. Comida é comida. E o tal do leite de soja, que outro dia até me perguntaram aqui, eu falei, esqueci de falar da soja ontem, porque ontem eu privilegiei outros assuntos. Gente, como é que o oriental, que come soja há 5.000 anos e faz o bom uso dessa soja, como é que ele come? Fermentada essa soja ou coagulada. Por quê? Porque é uma proteína de difícil digestão. Então, quando você come proteínas que são difíceis de digerir, elas vão inteirinhas para o seu intestino e podem atravessar a parede desse intestino, cair na corrente sanguínea, e eu encontro muita alergia de pele, principalmente, com excesso de soja. E, Priscila, também o detalhe de menino consumindo muita soja, que é um fito-hormônio. Então, às vezes, a pessoa quer substituir uma coisa por outra e toca leite de soja a tudo que é canto, né, em todas as refeições. Então, cuidado. E vamos voltar a comer comida, né? Gostei. Resumindo, vamos jantar de verdade, né, gente? Olha só, nós vamos rapidinho aqui para dar tempo. São muitas perguntas, graças a Deus. E eu vou, deixa eu ver, com a doutora... Já que está falando de comida, nós vamos mudar de assunto. Depois nós voltamos para a comida, que tem uma aqui de emagrecer para a doutora Priscila. Quem mandou para a Maria Renata foi a Socorro. Ela fala assim: meu marido me traiu, sou divorciada e sou mulher de Deus. Ela pergunta, você pode me ajudar com algumas palavras? É a Socorro. Ela se manifestou colocando o nome dela, Socorro. Socorro, que bom que você é uma mulher de Deus, né? Porque eu imagino que
encarar e enfrentar uma traição é muito doloroso, só por Deus. Não existe palavras, eu vou dizer aqui, mas eu sei que é Deus que vai consolar o seu coração e vai dar força para você prosseguir. Não existe palavras para, digamos assim, curar um coração traído, né? O que eu diria para você, minha irmã, é que você continue firme, né? Deus é fiel. Perdoe seu marido. Através da Eucaristia, olhando para Jesus, que você possa entregar seu marido nas mãos de Deus, que você não desanime, que você todos os dias, ao acordar, se olhe no espelho e se dê um sorriso, dá um sorriso para você mesmo, porque eu imagino que o seu mundo não era só o seu marido. E se era, agora é hora de retomar as outras situações. Vizinhos, amigos, parentes, familiares, filhos, você mesma. Então, olhe para as coisas boas também que estão ao seu redor. Essa situação é muito difícil, muito dolorosa? É. Mas não fique olhando só para ela. Olhe para as outras coisas da vida também, para as outras situações, né? Tenha também, é importante, se possível, um acompanhamento profissional. Às vezes ajuda, né? Com certeza. Uma terapia, uma psicóloga. É tão bom. Eu conheço tantas pessoas que buscam essa ajuda, né? É importante uma amiga da comunidade, importante, mas uma profissional também ajuda muito. Vou estar rezando por você, viu, Socorro? Deus te abençoe. Obrigada, Maria Renata. Doutora Priscila, 2 perguntas aqui. Uma é sobre emagrecimento. O que é bom para emagrecer, a não ser fechar a boca? É a Daniela de São Paulo perguntando. Bom, você já começou bem. Só que o fechar a boca não necessariamente é fechar a boca. É procurar uma alimentação balanceada, adequada para você, para a sua idade, para as tuas necessidades. E eu sempre brinco no consultório que emagrecimento precisa de pelo menos 3 coisas sempre juntas. A boa alimentação, que vou incluir nesse resumo seu que você quis dizer e fechar a boca. Você pode até adotar esse fechar a boca para alimentos muito gordurosos, muito ricos em quantidade de açúcar e gordura e etc. Que só isso dava um tema, né, Gisela? Bom, mas enfim, o segunda perna do tripé que eu costumo dizer sempre é atividade física. Com mais idade a gente vai ficando, menor fica a nossa taxa metabólica basal. Então é verdade isso, que a gente vai tendo mais dificuldade em perder peso. E isso faz parte do envelhecimento. Do ponto de vista natural, fisiológico, o que a gente pode fazer para mudar isso é mexer o corpo, é fazer atividade física. Desde coisas simples, em descer um ponto antes do ônibus, subir a escada ao invés de elevador, aí academia, fazer uma caminhada. Eu sempre falo no consultório que, se possível, procurar fazer alguma coisa que você goste, porque daí já vira também um pequeno prazer no meio do dia a dia. Se você gosta de caminhar, vai caminhar, porque às vezes as pessoas me perguntam o que emagrece mais. Daí eu sempre pergunto, depende, o que você gosta de fazer. Então, se você gosta de nadar, vamos nadar. Se você gosta de caminhar, vamos caminhar. Esse é o segundo parênteses. E o terceiro parênteses, que eu sempre falo, é dar uma estudada no teu metabolismo, que é o que eu gosto muito de fazer. É a minha paixão do consultório. Tem muita coisa dentro do metabolismo que a gente está estudando hoje que altera muito no processo tanto de ganho de peso como a gente pode melhorar na hora de perda de peso, que são os hormônios novos. A gente tem falado muito da resistência insulínica, que a principal base vem da ingesta grande de carboidrato, açúcar e muita coisa também vem da parte genética. Então, para tentar ser breve, procurar ajuda, se possível, de uma nutricionista ou de um endocrinologista. Se não for possível, um bom clínico geral, porque a gente sabe que essas 2 especialidades também não são muito rápido, muito fácil o acesso, apesar de estar aumentando muito, graças a Deus. Mas um bom clínico geral, sentar e perder 10 minutinhos da consulta pode te ajudar nos exames básicos de tireoide, de diabetes, de colesterol, e junto fazer esse tripé: alimentação, atividade física e ver teu metabolismo. Isso é para homem e para mulher? Todo mundo, desde criança até o processo fisiológico do envelhecimento. Coisa boa. Tem um ovário, é para a doutora Priscila ainda, tem um ovário micropolicístico e pouco libido. O que posso fazer para melhorar o meu libido? Isso tem atrapalhado o meu matrimônio.
Ela não fala a idade, não, né? também Deve não ser moça ainda, identifica. com ovário policístico. A síndrome dos ovários policísticos é uma situação, hoje em dia, mais frequente do que a gente imaginava. Ela pode chegar a afetar quase 30% das mulheres em fase de vida reprodutiva, né? Mulher que está ali, passou a puberdade, já menstruou, e isso tem afetado meninas desde as primeiras menstruações, a gente tem estudado bastante também, e vai até próximo de 40 anos dando trabalho para essa mulher. Não é simples resumir, mas o que eu vou falar para você é o seguinte: com o teu médico, primeiro você precisa descobrir qual a causa do ovário micropolicístico. O ovário micropolicístico é uma síndrome, então não é um diagnóstico único de uma situação. Então, existem várias causas que estão fazendo com que esse ovário fique na beirinha dele, na periferia, cheia de cistos, e esses cistos produzem hormônios. Esses hormônios que estão desajustados, que estão acarretando não só a alteração da libido, como você mencionou, mas pode estar interagindo com a tua pele, deixando oleosidade excessiva, dando caspa no seu cabelo, dando espinha, dando excesso de pelo, dando ganho de peso, dando mancha no corpo, enfim. Primeira coisa, ver qual é o seu diagnóstico, o que causou esse ovário. E a segunda parte tem que tratar, porque se não tratar esse ovário, você não vai melhorar desses sintomas que você está falando. E aí também é um outro tema difícil de ser resumido, porque tem desde mudanças comportamentais de dieta e atividade física que vão melhorar nesse ovário, a medicações específicas para o ovário como anticoncepcionais. Nesse caso, vale ressaltar que a igreja considera o uso sem problema nenhum, porque eu vou estar usando para tratamento, não para uma forma de anticoncepção da vida humana, e até mesmo medicações para metabolismo, que é uma outra paixão minha, que, por exemplo, a insulina, que eu acabei de falar, se eu trato essa resistência à insulina, eu melhoro aquele ovário. Então, tem várias pacientes que não ovulavam e não engravidavam, obesas, que você começa a emagrecer, começa a fazer atividade física, melhora a resistência insulínica, a pessoa engravida. Entendeu? Então, precisa fazer o diagnóstico correto e instituir o tratamento adequado. Nossa, gente, são muitas perguntas, né? O tempo é curtinho, mas a gente ainda tem um bom tempo. Tem aqui algumas perguntas para a Maria Renata. Maria Renata, minha namorada e eu... Agora, um rapaz que pergunta, damos espaço para os homens também, olha só. Minha namorada e eu fizemos o propósito da castidade. Olha, mas está difícil. Como vocês da Canção Nova vivem isso? É o Rodrigo, ele se manifestou, colocou até o nome, Rodrigo. É difícil mesmo, né? Porque você, Rodrigo, é normal, sua namorada é normal, né? A atração sexual, ela existe. Ainda mais se já tem algum tempo já de namoro. Quanto mais tempo de namoro, mais atração existe. E que bom que existe, né? Ninguém deve casar com o outro sem ter uma atração sexual, né? Como que então segura? Como faz para segurar a onda? Como diz, né? Vou falar da experiência nossa da comunidade, porque aqui hoje eu sou casada, mas já fui namorada, né? Como é que eu fazia com meu namorado depois noivo? Eu contava para minha irmã de comunidade. Chegava para ela, tinha várias, mas eu tinha uma confidente. Porque, é claro, é uma coisa muito pessoal, você não vai ficar falando para todo mundo, né? Então, eu contava com essa pessoa, com essa minha irmã de comunidade, que hoje também é casada, na época ela namorava, ela também tinha as lutas dela, e falava, olha, minha irmã, hoje nós vamos namorar, o seguinte, eu preciso que você fique perto da gente. Vela mesmo? Vela, se possível, de 7 dias, dependendo do dia. Então, existem vários passos. Aí que está, a gente tem que se auto-observar, se autoconhecer, para saber como que eu estou hoje. Hoje dá para eu... Namorar em comunidade, né? Hoje dá para eu namorar com meu namorado no carro, sem avançar o sinal. Eu preciso reconhecer em mim, e às vezes dá para mim, mas não dá para ele. Ou dá para ele, mas não dá para mim. Então, primeiro, tem que ter muito diálogo entre você e a sua namorada. Como é que você está hoje? Dá para segurar a onda? Porque a gente não quer avançar o sinal, né? Não dá. Então, vamos chamar um amigo? Entende? E aí vai tomar um refrigerante, leva um amigo, vai na casa de um parente, fica assistindo televisão na sala com alguém, né? E é um tempo de se conhecer, né, Maria Renata?
Até porque vai ser para o resto da vida, a pessoa Sim. que você está namorando tem que verificar todas as possibilidades, mas as pessoas às vezes confundem que conhecer é intimidade e abrindo espaço para intimidade, mas não é sexualmente, mas conhecendo a pessoa, conhecendo a família, conhecendo as reações da pessoa, os limites da pessoa. Sim. E esse é o tempo, o namoro é para isso. E é muito bom, viu? Que Deus te abençoe, coragem, segue em frente, procura ajuda, procura um amigo ou uma amiga, né? Segura a onda, porque depois é tão bom, né? Quando a gente segura, tá bom? Você vai conseguir, a Canção Nova está junto com você. Doutora Gisela, 2 perguntinhas. Primeiro, é uma dica que a pessoa pede, ela não coloca o nome. Deixa eu ver se aqui atrás tem. Não tem o nome, mas ela fala assim: parabéns, a Canção Nova, continue com esse evento. Minha pergunta é sobre uma direção do que comer, de manhã ou de noite, e também se o café é prejudicial à saúde. Eu gosto tanto, a pessoa diz aqui, doutora. O brasileiro adora um cafezinho. Tudo depende, né? Como eu digo assim, existe a famosa individualidade bioquímica. O que é remédio para um pode ser veneno para o outro. Então, o que acontece? O café tem cafeína. Cafeína é estimulante, cafeína, assim, deixa a gente animado logo cedo, mas cafeína também é vasoconstritor. Então, por exemplo, quem já tem uma pressão alta, toma cuidado. Tá? Eu, inclusive, mesmo para o hipertenso, eu não tiro 100% o café. Eu digo modera. Moderação é a grande palavra, né? Mas a cafeína também é um pouco diurética, então tem que também tomar cuidado, de repente, conforme a sua situação. Mas é tudo assim muito independente. Agora, por exemplo, mulher que está amamentando, chá verde, café, eu evito, porque essa cafeína pode passar para o nenê via a amamentação, e aí o nenê fica agitado, não dorme. Então, tudo é uma questão individual. Agora, o que comer? A dica simples, aquela sempre frase, voltar ao tempo da vovó. Agora, uma coisa que eu batalho muito, gente, é pela nossa raiz, pelas raízes das nossas tradições alimentares. O que a gente comia, principalmente, ou come ainda, e eu abençoo quem faz isso, no Norte e Nordeste? Uma mandioca cozida de manhã, uma tapioca, ou você pode também estar fazendo uso dos tubérculos, né, de tudo que é raiz. Isso é que é a nossa tradição, tá? Eu brinco e digo, o pão francês é lá do francês. A nossa tradição são as raízes, principalmente. Vamos voltar a fazer uso disso no café da manhã, é tão gostoso, uma tapioca, né, um cuscuz, um biju, né? Então, gente, a grande sacada é voltar a comer comida, né? E no almoço é o que eu falo, não despreze o arroz e o feijão. O arroz e feijão tem que ser parte integrante da alimentação do brasileiro, tá? Lembrando de variedade. Procura, sim, tentar trocar esse arroz branco polido, que não tem nada, só açúcar, vamos chamar assim, pelo arroz integral, rico em fibras, que é uma das piores coisas que está acontecendo na nossa alimentação hoje. A pobreza de fibras. Então, um arroz integral que você vai aos pouquinhos instituindo na sua casa e o pessoal vai se acostumando. E o feijão, a gente pode fazer um rodízio. Um dia feijão preto, outro dia feijão branco, outro dia um mulatinho. Tem vários tipos. Deus nos deu uma variedade. Aí tem também a família da lentilha, do grão de bico, da ervilha. E faz esse rodízio. Muita salada, também variedade, porque o pessoal come salada sempre assim, eu como todo dia, alface e tomate. Alface e tomate. Não, e às vezes é o alface e tomate da guarnição do bife, né? Porque nem é propriamente dito uma salada. Então, come o alface hoje, come agrião amanhã, pepino depois de amanhã, vamos fazer rodízio. E uma proteína é fundamental na refeição. Então, carne vermelha hoje, ovo amanhã, né, Gil? A gente estava conversando. Ovo com o marido ouvindo lá a palestra de ontem, falando, né? Ele aí. Não vi que ele estava na câmera. Tá, o pessoal aqui é super, né? Trabalha em vários setores. Mas, enfim,
a importância de você revezar. Então, um dia é carne vermelha, outro dia é o ovo, no outro dia é o peixe, no outro dia é o frango, no outro o suíno, que é uma carne tão interessante que a gente esquece. Cordeiro, gente, é uma carne maravilhosa que a gente esquece de usar. E peixe, por esse Brasil afora, você tem não só na costa, como você tem nos rios. E muita fruta, gente. Então, é comer comida. A pessoa também falou da sardinha enlatada, né? Fantástico, Maria gente. Nazaré de Belém do Pará. Então, olha só, não tem tempo, uma sardinha no armário. Aliás, eu aprendi num seminário que a gente põe uma batata no micro-ondas 4 minutos. Eu não gosto de micro-ondas, mas 4 minutos no micro-ondas ela fica assada. Aí você tem umas folhas verdes, umas folhas verdes na geladeira já higienizadas. Pega uma lata de sardinha, abre, você tem um jantar domingo à noite, não precisa pegar pizza, encomendar pizza. Olha, que dica fácil, hein? Olha só, doutora Priscila, 2 perguntas que eu acho que vai ter a ver, tá? É normal o excesso de pelos em crianças de 2 anos? 2? Caso negativo, qual o tratamento indicado? Com 2 aninhos. E tem uma outra, que é a Daniele dos Santos, do Rio de Janeiro, que diz que tem um filho de 3 anos. Ela fala que ele tem constipação crônica, mas tem baixo peso e tem estatura menor que a idade dele. Como é que eu devo fazer com ele, né? A Daniele pergunta. Mas primeiro, essa aqui da criança com 2 aninhos. A primeira não é normal, não, tá? Não precisa ficar apavorada, sair correndo, mas isso é um sinal de puberdade precoce. Definição de puberdade precoce é o seguinte: a menina não pode ter aparecimento de nenhum caractere secundário antes de 8 anos e o menino antes de 9. O que a gente chama de caractere secundário? Sinal de hormônio de puberdade, ou seja, pelo, tanto no sexo masculino como feminino. Na menina, o desenvolvimento das mamas, odor nas axilas. A menina pode ter algum tipo de corrimento que você já começa a ver na calcinha também. Esses sinais são os mais claros, além dos outros que o endocrinologista e o endocrinopediatra veem, mas que a mãe vê em casa como você está vendo. Então, a sua menininha está com algum sinal de puberdade precoce, você deve procurar um endocrinologista ou um endocrinopediatra, que hoje em dia tem uma especialidade ainda mais específica para a criança da parte hormonal, que é o endocrinopediatra. Então, esses 2 especialistas estão autorizados a fazer uma investigação para ver a causa. E essa criança precisa ser tratada, porque a puberdade precoce ela vai gerar alguns problemas para a sua criança. Ela pode começar a crescer rápido demais, mas ter um amadurecimento precoce das gônadas e essa criança vir a parar de crescer cedo. Além do que pode ser alguma outra alteração numa glândula chamada suprarrenal, que pode gerar alguns problemas diretamente para a saúde dessa criança. Então, precisa procurar um diagnóstico, sim. Tá. A segunda pergunta é: essa criança está com algum problema? A gente precisa investigar o caso dela. A primeira coisa que o endocrinopediatra e o endócrino observa na criança saudável é o crescimento, porque a criança, geralmente, é muito mais resistente às doenças do que o adulto. Então, se eu pego um adulto com hipotireoidismo, quando a tireoide não funciona bem, se chega um adulto no consultório, ele vai fazer uma lista de queixa para você, mais de 10 sintomas brincando. Se chega crianças, essa criança vai no consultório por baixa estatura. Você pega um exame de tireoide que você leva susto. Então, assim, primeiro alerta para essa mãe. Essa criança não está crescendo, está pequena. Claro que a gente tem que ver a estatura dos pais e a correlação de criança pequena é sempre dentro da genética dos pais, da família. Nunca comparado com o amiguinho da escola. Porque se a mãe tem 1,50 m, a outra tem 1,70 m, um pai tem 1,60 m, o outro tem 2 metros, o Brasil a nossa miscigenação é muito grande. Então, tomar cuidado com esse pequeno. Mas, em todo caso, uma criança pequena que está com constipação crônica. Se essa criança tem uma boa alimentação e esse mau funcionamento do intestino da criança persiste, o que mais chama atenção para mim, assim, bem no chute, é ver tireoide, porque o hipotireoidismo a criança cursa com baixa estatura e constipação, e doença intestinal. As doenças de mal absorção, doença celíaca, intolerância à lactose geralmente dá mais quadros de diarreia do que a constipação. Mas essa criança tem que ser investigada. Tá bom. Renata, estou namorando há 3 anos, mas não tenho coragem de casar. Isso é normal? Gosto do meu namorado, mas eu tenho, é verdade, é medo. Não se identificou.
a gente vê que nós estamos lidando com pessoas, né? Com gente. Gente, você que não se identificou, o medo faz parte também. Faz parte. A gente nunca, no seu caso, você nunca foi casada, você, graças a Deus, né? Vai poder casar, então. É importante você procurar saber a origem do medo. Por que você está com esse medo? Né? Porque o medo, ele até é bom, até certo ponto. Porque ele faz você refletir, né? As possibilidades. Você vai estar solteiro, você tem uma realidade. Vai casar, vai ter outra. Então, você vai se medir, você vai olhar se você está afim, se você nasceu para isso, se você tem condições disso, se é isso que você quer para a sua vida. Então, o medo, ele é bom, até certo ponto, para nos ajudar a refletir, para tomar a decisão certa. Agora, se você já fez todas essas reflexões, você já constatou que a pessoa é a pessoa que Deus criou para você, né? Você é a pessoa que você quer se casar e não casa por medo, um medo daí que você não sabe nem explicar, aí eu acho que você precisa enfrentar esse medo e casar, né? Porque esse medo é o tal negócio. Quando a gente não sabe andar de bicicleta, quando a gente é pequenininho, para a gente aprender a andar, tem que enfrentar o medo de cair. E às vezes até cair. No casamento, a gente leva uns tombos, mas a gente levanta também. Então, enfrenta o medo. Eu volto naquela questão de uma ajuda profissional. Se é um medo muito exagerado, está todo mundo percebendo que já está na hora de você casar, que já é essa pessoa, está maduro, é o momento. 16 anos né? de namoro. Quantos anos de namoro? 16 anos de namoro. Assim, né? Já, tá na hora já de tem aí 16 anos de namoro. Eu conheço uma pessoa que tem 30 anos que está noiva. Então, está necessitadíssima de uma busca, de uma ajuda profissional. Né? Procura uma terapia. Olha, eu tenho esse medo. A terapeuta vai te ajudar. Priscila está rindo. Peraí, Priscila. Não, eu vou falar só uma piadinha do meu pai. Todo mundo acha que o professor Felipe é muito sério, né? Em casa nós somos em 5. Aí teve aquela época que estava todo mundo namorando, daqui a pouco todo mundo noivando, daqui a pouco todo mundo casando. E eu dei bastante trabalho pro meu pai. Você demorou para casar? Aí ele falava assim, chegou um dia que ele falou assim, ok, vou falar uma coisa para você. Casa, porque se a gente pensar muito, a gente não casa. Então não deixa para casar velho, porque senão você fica complicada. Casa logo. Quem pensa muito não casa. Isso é verdade. Então casa. Boa dica. Aí eu casei. Aí eu obedeci, casei. Sou muito feliz, graças a Deus. Vai da busca também de assumir aquilo o qual Deus te criou. Deus te criou para o casamento, Ele vai te capacitar. É como a Paula disse no início da nossa partilha. Claro, você vai aprender a ser casada. Isso. Não vai ser fácil, não. Pode tirar essa ilusão da cabeça, se é que ela existe. Não é fácil o casamento, né, gente? Quem é casado aqui? Porque a gente nunca foi casado. A gente está aprendendo a ser, né, um casal. E também mãe e tudo mais. Mas é muito bom. Então, enfrenta esse medo. Como disse o Felipe Aquino, então... Não pensa muito, não, senão você não casa. Brincadeira, hein, gente? Olha só, quero agradecer a todos que estão acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nosso call center, gente, não está parando de perguntas, então quero agradecer. Nós temos 30 minutos aqui, é um tempinho curto, mas é bem importante. Para você que ligou a sua TV agora, a Rádio Canção Nova, eu estou aqui com a Maria Renata, que é missionária da Canção Nova, apresentadora, mãe, esposa, né? Está aqui partilhando a sua experiência. Também a doutora Gisela Palumbo Savioli, nutricionista clínica, nossa doutora aqui do programa Mais Saúde, pela Rádio América e também pela TV Canção Nova. E a Priscila Aquino, que é médica endocrinologista, também respondendo às suas perguntas. São muitas perguntas que estão chegando. Eu queria mandar essa pergunta aqui para a Maria Renata ainda. Tenho 3 filhos e 2 filhas. E também um filho. Na verdade, então, são 6, né? Sou pai e mãe das filhas. Uma tem 19, outra tem 15. O que para fazer para ter uma maternidade melhor? Ela pergunta. Não tenho colaboração de pai, de forma alguma. Uma das minhas filhas também viu o pai uma vez e ele já faleceu. Ela pede algumas orientações, também não se identificou. Então, pelo que eu entendi, ela cria e educa os filhos sozinha. Né? Alguns já são jovens. Em primeiro lugar, contar com a graça de Deus.
né? Pedir a Deus a sabedoria, porque criar até que é fácil. Educar que é o desafio, né? A educação que é o nosso grande desafio. É claro que a presença masculina numa família, na educação de filhos, ela é muito importante. Coisas que a mulher não pode passar. Mas a gente conhece várias situações. O que você pode fazer? Certamente você conhece um tio dessa criança, né? Um amigo na comunidade. Existe, Deus é bom, Deus é providente. Procura perceber em Deus pessoas, homens, que são próximos da sua família, né? Um irmão seu, talvez o seu pai. Porque eu imagino que tanto as meninas quanto os meninos chegam a um ponto que precisam de uma referência masculina. Precisa conversar com este homem, né? No caso, com a figura paterna. E aí vai pedindo a Deus, se essa pessoa não existe, peça a Deus que Deus providencie, né? Você vai ver, Deus vai colocar no seu caminho, não é amanhã já não, viu? Ou pode ser hoje, mas pode ser daqui a uns anos. Ao longo do tempo, Deus vai colocar no seu coração essas pessoas. Conte com elas, como amigos, né? E não se cobre, não, sabe? Nossa, eu tenho que dar conta, porque eu acho que essa questão da gente se cobrar muito e ter que dar conta, acaba só atrapalhando. Então, cada dia o seu cuidado. Faça tudo o que você já tem feito, com amor, né? Quando você não tiver respostas, fale para os seus filhos, eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Eu não sei como reagir agora, mas eu estou junto com você. Acho que o que mais vale para um filho, para uma filha, é a presença. A presença fala mais que 1000 palavras, né? Que Deus te abençoe, viu? Vamos nos organizando aqui nas perguntas. Veio de Recife, Pernambuco, para a doutora Gisela. Raimunda Diva. Quem tem hipotiroidismo consegue emagrecer? Agora veio para a doutora Gisela. Acho que é uma pergunta excelente para a Priscila, né? Mas aí é o que ela falou. A gente precisa muito de equipe multidisciplinar. Eu acho que é a grande sacada, vamos falar no linguajar mais jovem, né? A grande sacada é não deixar aquele tratamento isolado. Hoje, em equipe, a gente faz muita coisa, tá? Então, através da ajuda justamente do endocrinologista e também da nutricionista, você consegue. A gente tem, sim, algumas referências já científicas mostrando uma relação grande entre tireoide e problemas com glúten, que o glúten é aquela proteína que tem no trigo, no malte, na cevada. Então, mostrando essa associação. Então, geralmente, o que eu faço? Eu retiro todo o glúten desse paciente e a gente consegue, em equipe, fazer um trabalho maravilhoso. Desde que a tireoide esteja regulada. Né? É isso que a gente faz. Eu só vou quebrar esse paradigma bem rápido, para não estender, que tem muita lenda dessa história da vizinha que falou porque eu sou gorda, porque eu tenho problema de tireoide. Exatamente. Então, a tireoide vira muleta. Né? Eu não cuido da alimentação, eu não faço atividade física e eu não emagreço porque eu tenho tireoide. Eu sempre brinco assim, tireoide todo mundo tem. Então, a sua pode não estar funcionando. Você tem um hipotireoidismo. Ok, vamos tratar. Compensou a tireoide, passa a bola para nutricionista, ou vamos cuidar quando a gente não tem. Eu mesmo toco, Gisela, não é o ideal, mas a nossa realidade a gente tem que pôr para funcionar. Com certeza. Né? E aí falou, olha, sua tireoide está regulada. Eu sempre brinco assim, hipotireoidismo eu também tenho. Está regulada, mas eu cuido da minha alimentação, cuido da atividade física. Então, isso não é verdade. Se a tireoide está desregulada, é verdade sim, o teu metabolismo está mais lento, você ganha peso com mais facilidade. Regulou a tireoide, está compensada, a dose da medicação está correta, ok, vamos cuidar da alimentação, da atividade física que você emagrece. Perfeito. A Ana Elizabeth, doutora Priscila, ela é de São Paulo, capital, e ela fala parecido esse assunto. Quando toda a família está obesa, qual é o profissional, então, que nós devemos procurar primeiro? Equipe multidisciplinar. Não tem jeito de tratar uma família obesa sozinha. Você vai ter que ver desde a parte metabólica das origens genéticas dessa família toda. Tem que botar todo mundo de dieta. Não tem como uma criança obesa vir no consultório fazer dieta, ainda que os outros membros tivessem peso normal.
Não tem jeito. Não tem como fazer cardápios diferentes na mesma casa. E eu sempre falo que comer saudável é bem para todo mundo. Então, você não vai botar aquela pessoa que está acima do peso de castigo, de dieta, reprimido. Não. Então, eu até falo muito com criança que eu não falo em dieta. Eu falo em comer saudável. E criança pequenininha, se você mostra o chocolate e a banana, ela sabe que o chocolate é gostoso, que a banana é saudável. Isso já tem melhorado muito. Então, primeira coisa, a família inteira vai ter que entrar no esquema. A família toda vai ter que mudar a alimentação, a família toda deve passar pelo médico para ver se tem alteração metabólica, a família inteira tem que aderir a um programa de atividade física, senão não tem resultado efetivo. É difícil? É difícil, porque a obesidade tem desde as causas genéticas, que vão piorando pela parte do meio ambiente, da alimentação, do sedentarismo. Mas é possível. Principalmente enquanto crianças. É mais fácil de você reverter do que a obesidade na vida adulta. Vamos ver se a gente consegue responder mais algumas perguntas, que tem bastante gente participando, graças a Deus. Mariane Andresa, Sorocaba, para a doutora Priscila ainda. Ela deseja saber se existe algum medicamento para passar nos seios, está amamentando, está com muita dificuldade, dor e está com inchaço. Se estiver no começo da amamentação, é muito difícil, porque logo quando desce o leite, que a gente chama de apojadura, a mama estica muito e o mamilo fica retificado, que a gente fala, então isso dificulta o bebezinho a sugar. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, fica tranquila para dar mamar. Isso influencia muito, às vezes pega dura, com medo. Calma, você é mãe, você nasceu para isso, vai dar tudo certo. Segunda dica. A hora que o bebê for mamar, se tiver muito duro, entra no banho, põe um pouquinho de água morna e tenta fazer ordenha no seio, que é um movimento de expressão, pegando da mama para fora, para você conseguir esvaziar um pouquinho o seio para ter bico. Senão o bebê não consegue encaixar a boquinha no mamilo inteiro, na auréola toda. A criança tem que pegar o bico inteirinho. A criança pegou o bico inteirinho, você estimula aqui no masseter do bebê que ele vai sugar. Pronto. O que vai doer ainda? Geralmente, como a pele do mamilo é sensível, racha. E isso dói muito mesmo. O que ajuda? Sol. Então, é claro que o sol da manhã, se você tiver um quintal, na mesma janela do quarto, uma região que você consiga expor a mama um pouquinho no sol para proteger, ajuda. Existem umas conchas de silicone que você coloca por dentro do sutiã, que ela ajuda a formar o bico do seio e ajuda também a não ficar assando. Terceira dica, lavar depois que o bebê mama, porque o resto do leite que fica ali deixa aquilo melado, mais fácil de te assar e rachar. E a quarta dica, existem algumas pomadas, que eu não vou citar nome para não parecer propaganda de medicação alguma, mas você consulta o seu médico que tem algumas pomadinhas que ajudam na cicatrização. Ok? Ok. Doutora Gisela, a fruta graviola é verdade que cura câncer? Quais são os alimentos que auxiliam o tratamento? A pessoa pergunta, não se identificou. Temos que tomar muito cuidado com aquela avalanche de informações que geralmente circulam na internet. Eu pedi até para fazer uma vinheta para o programa Mais Saúde Novo, mitos e verdades. Porque tem muita coisa que joga na internet. Gente, eu nunca li nada na literatura científica e tudo que eu falo no programa Mais Saúde é baseado em ciência, em comprovação científica. Da graviola, eu nunca li nada. Agora, alimentos... Uma alimentação saudável, aquilo que a gente volta a dizer sempre, tem, dependendo do momento que a pessoa esteja vivendo esse câncer, né, se ela já está com ele instalado, tem alimentos que são bons, outros não. Todo mundo sabe da minha postura em relação ao leite. Leite é um problema sério hoje. Por quê? Porque as nossas vacas leiteiras atuais não são como antigamente, que davam 60 dias de leite por ano. Hoje elas dão 300. A troco de quê? De inseminação artificial. Então, o bichinho está lá dando leite à custa de estar prenha, de estar um bezerrinho sendo novamente desenvolvido nessa vaca. Então, o leite dessa vaca tem muito hormônio. E hormônio que não é nada interessante para uma pessoa, principalmente numa fase dessas, estar consumindo, tá? Não é aquele leite do sítio, daquela vaquinha da gente, de antigamente. É outra coisa, tá? Agora, alimentos fantásticos para prevenção, que a gente até brinca e diz assim, que é uma quimioterapia atóxica. Existem vários e
a família das brássicas. O que são essas brássicas? As couves, o couve-flor, a couve-flor, o brócolis, a rúcula. É uma família maravilhosa para você fazer uso dela todos os dias. Um bate-bola entre as três aqui, porque a pergunta vale para as três. Que dica vocês dão para a mulher levar uma vida de oração em meio à correria diária que vivemos? É a Jaqueline de Uberlândia, Minas Gerais. Começa pela Renata. É a oração ao ritmo da vida. Então tá andando, tá em sintonia com Deus, tá falando com Deus, né? É isso. Em resumo, não sei se eu fui clara na resposta, mas tá aí na panela. Está com Deus. Deus está aí do seu lado. Nossa Senhora está do outro lado. Então fala, assim como a gente está falando com você agora, fale com Ele. Está no carro, está no chuveiro, está onde quer que esteja. É assim, a oração ao ritmo, no ritmo da vida. Eu respeito muito uma dica que meu pai deu para a gente desde pequenininho. Em casa é assim, primeiro obrigação, segunda devoção e terceira diversão. Teve fases da vida que eu confundia a obrigação com a devoção, porque eu dizia assim, vale o exemplo. Então, eu não vou fazer almoço para meus filhos, porque está tendo adoração na Canção Nova, hoje é quinta-feira, então eu vou lá rezar o dia inteiro. Gente, depende da fase da vida que você está. Se você é solteira, se você não tem filhos, se você consegue folgar na quinta-feira, louvado seja Deus, vai lá, reza para você e reza para mim também. Agora, eu, no meu papel de Priscila, eu optei por ser mãe, por ser médica. Carta de São Paulo me diz que eu devo ser uma boa filha, uma boa irmã. Eu não tenho muito tempo de rezar, porque eu tenho muito sono. E eu tento fazer bem feito, com muito amor, por mais que não seja bem feito aquilo que eu fiz naquele momento, mas eu fiz com amor. Então, isso para mim é tentar rezar. À noite, eu tento rezar à noite, mas os meninos não dormiram ainda, não adianta. Eles querem conversar, às vezes eu trabalhei o dia inteiro, o Rafael trabalha o dia inteiro, quer contar historinha, quer rezar, aí a gente reza com eles, é o meu momento de oração. Eu estou no consultório, eu estou tentando falar uma palavra amiga, doce, cristã, católica, é muito difícil ser católico, médico. Tem grandes amigos médicos católicos, mas infelizmente não é uma verdade, você sabe disso, né, Gisela? Absurda. E isso para mim é rezar. Então, primeiro vem a minha obrigação. Então, se eu trabalhei, se eu fui no consultório, se meus pais estão bem, minha casa está em ordem, as crianças lancharam, escovaram o dente, puseram pijama, vamos dormir, dá para rezar mais um pouquinho, eu rezo mais um pouquinho. Penso que tem fase da minha vida, eu lembro da minha avó, mãe do meu pai, rezava o dia inteiro, eu falava, meu Deus do céu, que tanto que essa mulher reza. Aí a avó Guida dizia assim, ai filha, eu fico em casa o dia inteiro, já avó, bisavó, todo mundo na correria da vida, então ela assistia a missa todo dia, pela televisão, porque ela já era doentinha, rezava o rosário todo dia, terça da misericórdia todo dia. Então, assim, eu vou viver a fase que Deus me deu agora, dentro do que é possível. Mas toma cuidado, primeiro é obrigação. Não, sabe, vou brigar com o marido, vou largar ele dormindo sozinha porque eu não acabei meu terço. A Maria reza o final do terço para mim quando eu durmo, mas eu durmo com meu marido. Eu peço para ela, falar, termina para mim que eu não estou aguentando. Entendeu? A minha dica é essa. Ótima dica. Bom, eu vou falar como é que eu faço lá em casa, né? Bom, Dr. Roque, eu acordo às 5 horas da manhã, todos os dias. Porque se a gente não acorda às 5 horas da manhã, a gente não reza junto e a gente não vai fazer atividade física. Porque é muito ridículo você chegar para a pessoa, você tem que fazer atividade física todo dia e você não faz. Porque uma das coisas é que tudo que eu preconizo no consultório, eu pratico em casa. Então, eu sei a dificuldade que é você fazer comida todo dia, supermercado, feira, deixar as coisas em ordem, pré-preparadas, porque eu vivencio isso. E eu acho que se você não faz isso, você não consegue passar uma verdade. Então, Dr. Roque, o que nós fazemos? Graças a Deus, eu sou casada com um homem de oração e que são profissionais da saúde, então a gente também pratica o que a gente fala. Então, a gente começa o dia rezando, nós rezamos o texto, lemos a palavra do dia, e 6 da manhã nós estamos na academia. Porque se a gente não faz atividade física às 6 horas da manhã e termina às 7, 7 e meia e começa a trabalhar às 8, durante o dia não vai acontecer. E eu procuro, como a Priscila falou, fazer do momento do paciente um momento de colocar Cristo e Nossa Senhora, que tem uma Nossa Senhora linda atrás de mim, né? Nossa Senhora do Bom Conselho. E
eu procuro trazer isso para a realidade do meu paciente. E nos momentos bem difíceis, sabe aqueles que você precisa fazer um sacrifício? Aí eu lembro de Nossa Senhora, como é que ela faria aquilo, né? Aquela hora que está duro de fazer as coisas. E trago para essa realidade. Porque no carro não dá para rezar o texto, porque eu coloco palestra científica, porque não dá tempo de estudar tudo que a gente precisa. Então, você vai adaptando. Então, nós começamos com a oração. É assim que a gente faz lá em casa. Que bom, não é? Quanta dica bacana. Eu quero agradecer a você que está participando, mandando suas perguntas. Nós temos 10 minutinhos. Olha só, voa, né, gente? Quero agradecer mesmo. E dizer que daqui a pouquinho a gente vai dar os contatos, porque não deu tempo de todo mundo responder. Tem muita pergunta para Maria Renata, muita pergunta para Priscila e para a doutora Gisela. Ainda tem mais uma aqui que eu gostaria com a doutora Priscila, é a Manola Ribeiro. Ela é de Praia Grande, São Paulo, assistindo a TV Canção Nova. Ela pergunta sobre um medicamento. Ela fala o nome, o Victoza. Sua amiga toma para emagrecer, indicada pelo médico. Ela pergunta se não faz mal o fato dela ter um remédio para diabetes. Ela pergunta o que pode acontecer no organismo dessa pessoa futuramente. A Manola Ribeiro, de Praia Grande, São Paulo. Victoza é uma medicação nova. O nome da substância é uma substância chamada liraglutida. E essa medicação foi descoberta através de estudando um hormônio, uma proteína, um hormônio glicoproteico, uma proteína, um pequeno hormônio, que é produzido pelo intestino e que está relacionado diretamente com a saciedade, com o funcionamento do pâncreas e outros mais. A priori, a liraglutida é uma medicação que está liberada para uso no Brasil para pacientes diabéticos e que tem indicação de emagrecer. Também não é qualquer paciente diabético. Já está autorizado a usar em alguns casos de obesidade, onde você comprovou existir o que a gente chama de síndrome metabólica, que é quando já tem diversas alterações no metabolismo, que aquele paciente é um diabetes incubado, mas que a gente sabe que é um diabético. Então, tem que tomar muito cuidado para a indicação. Porque, primeiro que se for só obesidade por si, ou às vezes não é nem obesidade, o que é pior, um sobrepeso leve, que não tem indicação, primeira coisa que não vai funcionar. Tá? Então, primeiro tem que saber se esse médico indicou para a tua colega que quer emagrecer, mas que de repente tem diabetes ou que tem a síndrome metabólica. Segunda coisa, tem que tomar cuidado que é uma medicação nova. Então, eu até brinquei com os pacientes no consultório, porque essa medicação teve uma divulgação na mídia muito grande. Então, eu tive muito paciente perguntando, querendo saber, querendo tomar. Então, eu falo assim, remédio novo, eu sempre espero um pouco, sabe, Paula? Ele foi oficialmente lançado no Brasil em setembro do ano passado. É uma medicação que parece ser realmente muito boa, quando bem utilizada, mas é um remédio novo, que ainda não tem muito estudo. O que tem de estudo é em paciente que tem diabetes, porque ele mexe muito no pâncreas, aumentando a produção da insulina. Então, se essa pessoa está tomando apenas para emagrecer, ela pode ter várias complicações, como a mais simples e única que eu vou referir é a hipoglicemia, que é a queda do açúcar no sangue. Porque se o pâncreas dessa pessoa funciona bem, normal, mesmo que ela esteja acima do peso, se ela começa a tomar essa medicação e o pâncreas começa a produzir insulina mais do que essa pessoa precisa, vai começar a passar mal, vai ter sintoma de queda de açúcar, vai ter sintoma de fraqueza, de tremedeira, de suor frio, mal-estar, tontura. Então, o recado não é uma medicação voltada para emagrecimento. É para tratamento de diabéticos que têm a indicação de perder peso ou que já tenham acima do peso a síndrome metabólica instalada. Ufa, gente, tem muita pergunta aqui, a gente já vai encerrando. Claro que as pessoas pediram um programa desse na TV Canção Nova, como todos os anos, né? A gente tem o Trocando Ideias, que é uma oportunidade também de estar chamando essas profissionais, essas mães missionárias. Maria Renata, eu queria que você mandasse um recado para uma mãe que ligou, dizendo que ela se separou do marido, o marido a batia, e ela vence a vida com os 2 filhos, né? Para a gente encerrar essa nossa rodada de perguntas e depois cada uma dá o contato, porque o pessoal quer saber. Não deu tempo de responder minha pergunta, se eu posso enviar um e-mail, se eu posso falar no telefone, se eu posso marcar uma consulta. Alguns aqui perguntaram. Maria Renata, com você. Pode dar o meu e-mail, viu? mariarenata@cançãonova.com. Mas eu digo para essa mãe, coragem, né? Eu digo até com um coração assim, dolorido, né? Porque apanhar de marido deve ser muito cruel. Mas coragem, minha irmã. Coragem, né? Aqui nessa vida, nós
passamos por muitas tribulações, mas a palavra de Deus nos diz, e diz para você agora, coragem, eu venci o mundo. Né? Então, se você tem vontade de chorar, chore. Mas chore mesmo, eu imagino até que ela está chorando agora, creio. E que essas lágrimas possam lavar a sua alma. Conte com as nossas orações, né? Que Deus te fortalecerá, né? E que bom que você tem 2 filhos, porque o filho na nossa vida é uma bênção, é tudo de bom. São instrumentos de Deus para o nosso dia a dia. Vou estar rezando por você. Ela se identifica? O nome dela? Não se identificou. Mas Deus sabe, né? Que Deus te abençoe. Coragem. Não tem palavras, né? Mas coragem, tá bom? A coragem de Deus, não a coragem que o mundo dá. Repete seu e-mail, Renata. mariarenata@cançãonova.com. Sem o cedilha, sem o tio. Renata, algumas perguntas que ficaram para você, mas tem mais aqui, depois eu vou separar. Doutora Priscila, olha aqui, tem um monte aqui também para a senhora. Doutora Gisela, olha só quantas ficaram. E mais esse montoado aqui, olha. Mas eu quero agradecer a presença da Maria Renata. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Priscila. E o seu contato. Eu prefiro não dar o telefone do consultório, Paula, por uma questão de ética que foi recém-publicado no comitê, o nosso Comitê de Ética Médica. Eu vou deixar o meu e-mail, que é pessoal, é Pri, de Priscila, Aquino, igual do professor Felipe, Aquino, tudo junto, priaquino@uol.com.br. Peço um pouco de paciência, porque às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, mesmo que eu demore um pouquinho. Quero já me despedir e agradecer a oportunidade, espero ter podido ajudar um pouquinho a todas essas mulheres que são lutadoras e vitoriosas em Deus. Obrigada. Amém. Obrigada, doutora Gisela. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade para a gente estar divulgando saúde. Quero convidar todos, a partir de segunda-feira, dia de São José, dia lindo para começar uma batalha nova, né? A estarem conosco no Mais Saúde. É ao vivo, gente. Então, vocês podem estar passando perguntas, eu respondo, passem e-mails, o programa é para isso. Vejam que pautas vocês gostariam que fizéssemos e eu estou lá para você diariamente, do meio-dia ao meio-dia e meio. Tem todas as sextas-feiras. E sempre tem algum profissional que você leva também para responder perguntas? Sempre. E às sextas-feiras tem, a partir das 13 horas, o Mais Saúde na TV, que fica no blog depois, o programa gravado. Então, dá para você estar assistindo sem problema nenhum. Você pode mandar o seu... Entra na minha página, www.giselasavioli.com.br. Lá você tem todas as informações. E gostaria de sugerir, que eu sempre falo, né? Os livros estão à venda em todas as livrarias? Estão, mas compra aqui pela Canção Nova, né? Porque, afinal de contas, é assim que a gente vai fazendo a diferença no projeto Dai-me Almas. É o Tudo Posso, mas nem tudo me convém. E, a partir desse encontro, tem também o Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional. Esse é seu, viu, Gil? Separei para vocês 2 de presente. E... nesse livro de receitas, tem aqui a receita da biomassa de banana verde, enfim... Tem aqui o carinho, porque quando diz tem que tirar isso, aquilo outro, fica, e agora, né? Então aqui tem receita para tudo. Bacana. Vamos aplaudi-la? Cada uma delas, que veio com tanto carinho, dispôs do seu tempo, do seu horário. Deus abençoe. Quero agradecer novamente a toda a equipe do Eventos da Canção Nova, a Isabelle, minha equipe lá da TV, a Célia, todo mundo aqui que faz a Canção Nova acontecer. Um beijo para você. A gente espera você o ano que vem no Encontro para Mulheres aqui na Canção Nova, viu? Com o Padre Alexandre Patioli, que foi uma bênção, né? Com a Salete, com a doutora Gisela, a Priscila. Senti falta da sua pregação, viu, Priscila? E tantas outras aqui que também podem contribuir. Gostei muito da Maria Renata estar com a gente. Gil, beijo pra você. Reza com a gente, né? Pra gente entregar. E força pra você. Fica com Deus aí na sua luta do dia a dia. Por tudo isso, vamos ficar em pé. Erga os seus braços e cante. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
novaplay.com. Assine já!